Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos lá, deixa eu apresentar aqui tudo aqui. Deixa eu começar. Boa tarde, pessoal. Então, hoje, 28 de julho de 2020, terça-feira, é dia do quadro Café com Laser. E hoje, para encerrar com chave de ouro o mês de julho, temos um convidado ilustre para conversar sobre laser na DTM. Antes de apresentá-lo, deixa eu explicar um pouco como é que funciona esse quadro. Esse quadro, ele tem um propósito de toda terça-feira trazer um convidado especial, um convidado ilustre, para conversar sobre laser, sobre LED, sobre fontes de luz utilizadas na odontologia, num ambiente virtualmente descontraído, mas com muita seriedade, trazendo sempre embasamento científico, uma pessoa que entende muito sobre o assunto e que a gente possa conversar de uma forma direta, trazendo benefícios, apresentando aplicações do laser de uma forma bem direta. Quem estiver assistindo ao vivo esse bate-papo, eu vou estar de olho aqui no chat, podem aproveitar para fazer perguntas, que eu irei passar essas perguntas para o professor Fernando. Quem estiver assistindo gravado depois, pode deixar depois nos comentários, que eu também passarei essas perguntas, também estarei disposta a responder. E é isso. Então, vamos lá. Professor Fernando Rodrigues de Carvalho, ele é mestre, doutor e pós-doutor em ciências pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp, mas ele é dentista. Ele é especialista em ortopedia funcional dos maxilares, especialista em ortodontia, habilitado em laser. Ele tem mini residência em DTM e dor orofacial pela Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos. Também tem mini residência em dor orofacial pela Universidade lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele é professor, pesquisador, colaborador do nosso Laboratório Especial de Laser e Odontologia, o LELO, né, lá da USP. Eu falo nosso, já falei para as meninas que é nosso. E várias outras atribuições. Então, assim, professor, seja muito bem-vindo, Fernando, assim, a esse quadro. Para mim é uma honra, mas no decorrer do nosso bate-papo, nesses 60 minutos, depois eu vou contar as novidades que virão aí para o mês de agosto, setembro, muitas novidades. Mas, assim, é porque eu quero aproveitar agora no começo, faz suas considerações iniciais, se apresente, nada melhor do que você para falar de você. Tá? Eu estou muito feliz de você ter aceitado o convite. Então, seja bem-vindo ao quadro A Casa é Sua. Para a gente tomar esse café agora da tarde. Isso aí. Eu preparei o meu café, hein? Ai, que coisa boa. André, eu quero agradecer muito o convite. É um prazer e uma honra. Eu acompanhei alguns dos seus programas aí, se a gente pode chamar assim, realmente de altíssimo nível, muito bacana, muito legal. Acho que agrega, sempre está agregando alguma informação nova. Para quem já faz laser, uma informação nova, para quem não faz laser, para se despertar para esse mundo maravilhoso que é o mundo da luz e de luz. Então, é muito bacana estar aqui. Eu vou começar dizendo que minha vida mudou lá depois que eu fui para o Lelo, tá certo? Eu considero que eu fui para o Lelo quando eu fui fazer a habilitação, então desde que eu fiz o curso de habilitação até hoje, mudou minha vida mesmo. Em termos de clínica, muito. Eu não me dedico exclusivamente nem à pesquisa, nem à vida acadêmica, isso é uma parte da minha vida. Eu trabalho mesmo, eu sou cirurgião assim, de consultório, estou fortemente no consultório, diariamente, agora retomando esse período de Adorei, foi Covid. o trabalho mesmo. Não, assim, é que o trabalho lá é grande, né? Nós vamos falar sobre a pesquisa, mas assim, a minha maior dedicação é no consultório mesmo. Apesar de eu gostaria que fosse equilibrado, as duas coisas, não fosse tanto no consultório. E aí, André, eu vou falar para você que
tudo começou nessa parte do laser quando eu fui fazer habilitação. Na verdade, eu fui fazer habilitação quando eu tinha acabado de terminar o pós-doc, eu estava publicando o pós-doc e eu fui fazer habilitação, apesar de quando eu terminei, eu falei para minha esposa, chega minha contribuição para a vida acadêmica, agora eu vou me dedicar ao consultório só, chega, não quero mais saber de vida acadêmica, chega, tá bom, já. Não, vamos fazer o curso de laser, eu já tinha o equipamento de laser, e aí eu vou falar para você que aí já começa a gente com subutilização. Então, eu tinha ele no consultório e eu usava mal. Então, eu começo dizendo que é importante você ter uma formação no laser, que é para você se despertar e começar a usar ele como deve mesmo. Aí eu fui fazer, amei o curso, sensacional. Conversei primeiro com a Aline, depois com a Patrícia, fiquei de fazer um projeto na área de DTM para fazer a execução lá no Lelo. E aí, vou, não vou, fui e deu super certo. A Patrícia é uma pessoa ótima, abraçou a causa mesmo. E aí, estou lá desde 2016, fazendo esse ensaio clínico. Eu reforço sempre que é um ensaio clínico ousado, porque são 200 participantes dentro. Assim, você vai falar, 200 pessoas não são muitas para a USP, mas dentro de um critério de inclusão, dentro de uma pesquisa, que você tem umas normas a seguir, é bastante. Então, eu vou falar que não tem nenhum desse tamanho aí de DTM. Nós queremos mesmo colocar um marco aí na literatura científica. Tá certo. Os dados. Tem que ser, mas tem que ser. E aí, desenvolvendo esse projeto, nós começamos a ver o que realmente valeria a pena da gente mudar. Eu já fazia isso no consultório, lógico, como eu falei para você, empiricamente, e aí, dentro de um protocolo proposto, nós temos um protocolo que eu chamo de um protocolo base, que a gente faz a aplicação para os pacientes que têm DTM, e durante esse período nós fomos vendo que o importante era individualizar para cada caso. Então, o participante da pesquisa, ele faz um protocolo básico, tá certo? Ele segue uma normativa, que é uma normativa que já está publicada, inclusive, esse protocolo, e aí, depois disso, a gente individualiza. E aí, quando eu individualizo, eu chego mais próximo do paciente, mesmo em questão de co-intervenções da DTM, mesmo para saber o que ele sente com relação ao laser. Então, fica uma coisa muito próxima, muito boa e muito rica, viu? E o resultado acaba sendo melhor, né, Fernando? Muito melhor. E o laser, a pessoa, nós temos uma vantagem que a gente tem que jogar a favor disso, que o laser, o paciente já vem predisposto a achar que é o de melhor que ele está fazendo, porque ele sabe que é uma tecnologia muito avançada e ele está tendo acesso a isso, então é muito bacana. Eu vou falar que e os resultados são ótimos, né, Andréia? Eu vou falar para você que eu me surpreendo, cada dia eu me surpreendo com as possibilidades do laser, viu? É muito legal. Ótimo. Então, peraí, deixa eu cumprimentar as pessoas que estão chegando aqui. Então, legal. Matheus, boa tarde, o Paulo. Paulo, professor de cirurgia, teve aqui a semana passada também falando muito de cirurgia, maravilhoso. A Carol Dantas está aqui, está mandando um beijo, viu? Maravilhosa. Dantas, querida. Breve vou chamar ela também para vir participar daquele café com a gente. Isso aí. O Matheus, Nath Caveca, também um beijo. O Matheus está querendo saber, já para começar assim a conversar, tem um tanto de pergunta, viu? Mas só para a gente começar, assim, ele está querendo que você fale um pouquinho sobre essas mini residências. Ele ficou bem interessado com o seu currículo, já começou no seu currículo aí. Muito legal. Eu vou falar que eu comecei então no ensaio clínico, chegou um momento que eu falei, eu quero saber o que estão falando aí fora sobre DTM, o que estão usando, o que se faz. E aí
Inicialmente, a minha intenção era ir fazer o curso só com o Oxon, em Kentucky. O Oxon era um sonho assim de muitos anos, porque ele é conhecidíssimo no meio acadêmico, no meio de DTM muito mais. Eu queria ir até lá. E aí me inscrevi no curso. Existe esse curso anual, ele é no mês de junho, é muito bacana, vale muito a pena em todos os aspectos. E nesse meio fica em Kentucky, em Lexington, uma cidade que não é muito fácil de você chegar, um voo internacional, você tem que viajar bastante. Falei, poxa, por onde que eu vou entrar? Vou entrar por Miami, vou entrar por Nova York. Ah, deixa eu ver se tem algum curso em Los Angeles. Entrei, tá. Foi um curso que aconteceu, esse na Southern California, que eu, sou sincero, não conhecia o curso. Quando eu vi que era um curso do Clark, que é um dos precursores do Botox para tratamento de DTM, eu fiquei super empolgado. Eles estavam tendo um terceiro módulo, que era um módulo prático. Eu entrei em contato com eles. Isso é muito fácil lá, porque você entra em contato diretamente com o professor. Então, é muito legal. Ela falou, olha, não sei se você vai... Nós estamos no terceiro módulo, o curso pode ser feito, sim, por estrangeiro. E aí nós começamos a conversar, trocamos alguns e-mails, porque, na verdade, ela queria saber se eu tinha alguma experiência, se eu não ia chegar lá e deixar de aproveitar. Bom, eu vou resumir um pouquinho. Fui fazer o curso. A minha grata satisfação é que no curso tinham 8 participantes e o curso era 90% prático. Foi muito legal. Talvez, se eu soubesse que eram 8 participantes, eu sou honesto em dizer, talvez eu não tivesse ido, tivesse ficado acanhado, mas foi um curso sensacional. O meu inglês deu conta perfeitamente, tá certo? Tá sendo modesto. Quando o curso é muito próximo, eu tenho um pouco de receio. Eu estava pronto para o curso do Oxon, mas a hora que eu vi 8 cadeiras na sala, eu falei, poxa, mas o que está acontecendo aqui? E deu tudo certo. Só que esse curso não tem mais. Esse curso, acho que começou a ser deficitário pelo número de alunos. Hoje eles têm um outro programa na USC, é uma universidade que vale muito a pena, mas eles são feitos em módulos agora, e eles estão um pouco mais caros. Mas eu acho que vale a pena sim, Andréia. Para quem quiser... Está falando até, Fernando, desculpa te interromper, perguntando para você contar dos lasers que eles tinham lá. Ah, vou contar. Então, eu vou te falar que uma coisa bem bacana é que eles usam pouquíssimo laser. E a professora que me apresentou, que foi com ela que eu tive toda a conversa, eu cheguei a mandar o artigo publicado para ela, contar da minha experiência, e quando ela me apresentou, ela falou, olha, se alguém quiser saber alguma coisa de laser, tem que falar com o Fernando. E aí foi bem legal, porque eu fiquei referência. E eles usam pouquíssimo laser para tratamento, e quando eles usam, na verdade, não é o laser que a gente usa para DTM aqui, que é o de baixa potência, eles usam de alta potência, só que eles desfocam. Desfocam para usar em baixa, né? Exatamente, para perder a potência. Então, mas qual que é o protocolo? Eu vou falar para você que eu conversei muito lá, porque o campus era ótimo, a gente saía, a gente tinha um cartão de alimentação, a gente saía todo mundo junto para almoçar, e nós trocamos... Eu cheguei até a fornecer telefone do vendedor aqui do Brasil, porque eles ficaram muito interessados, muito, foi bem bacana. Mas, e vou falar para você que eu achei que eles usassem mais o laser, e eles usam menos. Troquei alguns e-mails, tem um amigo, considero ele um amigo, que é da Austrália, um dos 8 era um australiano, e aí ele me perguntou várias vezes e discutiu o artigo, me perguntando, mas como você faz? Então, isso é bem bacana, foi uma experiência ímpar. Porque o laser de baixa é mais usado aqui, né, Fernanda? A gente é meio que referência, né, do laser de baixa potência. O Brasil é referência, né? É referência, e é isso mesmo. Isso é maravilhoso. Então, deixa eu explicar, então. Quem está aqui pela primeira vez no canal, nesse quadro, normalmente, 24 horas antes, eu deixo lá no Instagram uma caixinha de perguntas. E aí as pessoas fazem as perguntas, para a gente começar a conversar e a conversa ir fluindo.
E tem muita pergunta, Fernando. Acho que as pessoas têm muita dúvida, né, do tratamento de DTM. Então, deixa eu já começar aqui. Uma dessas perguntas foi o seguinte: já existe, olha só, engraçado que você já começou falando do artigo, mas já existe evidência de que a fotobiomodulação sozinha trate a DTM? Então, se você pensar em um tratamento definitivo, não. Mas em DTM, a gente precisa ponderar o que é um tratamento definitivo. Então, existem trabalhos, porque um tratamento que é o mais conhecido são as placas interoclusais. E tem artigos que dizendo que você usa a placa interoclusal, você melhora sim, e depois de um tempo retorna, mesmo se você continuar usando essa placa interoclusal. Então, eu acho que como tratamento não é definitivo, mas também, eu vou ser honesto, eu não encaro nenhum dos tratamentos de DTM definitivo. Então, não é o tipo de patologia que o paciente vem te procurar no consultório, como uma restauração oclusal. Desculpa o exemplo grosseiro, mas você faz a restauração, você fala ao paciente, você está resolvido com essa restauração. Não, você faz a aplicação do laser, o paciente ele chega a nível totalmente suportável. Na maioria das vezes, a gente zera a dor do paciente logo nas primeiras sessões, só que não é definitivo. E aí você vai perguntar para mim, quanto tempo dura? Isso é uma das perguntas do nosso estudo. Nós temos alguns acompanhamentos de caso, nós temos um acompanhamento de 2 anos. Então, que a pessoa não teve mais dor. Foi só isso? Não, nós fizemos com intervenção. Então, ela já veio usando uma placa, ela continuou usando a placa. Nós fizemos uma terapia cognitiva com ela, de postura, de comportamento. Controle de estresse, que é um modelo psicossocial que é totalmente aceito hoje no mundo, e eu vou falar para você que mesmo lá no Oxon, que ele puxa um pouco mais a DTM para o lado oclusionista, ele afirma, sim, que o componente psicossocial é o mais importante. Então, é uma compilação de tudo. O que eu faço no meu consultório, para quem perguntou? Então, na minha experiência, eu sempre começo com laser. Se o paciente está tendo um episódio de dor, que é o que faz ele procurar o dentista, se ele está tendo esse episódio pela primeira vez, muitas vezes eu não faço opção por mais nada. Eu faço, sim, as aplicações de laser, proponho algumas sessões. Essas sessões, elas variam, nunca são menos de 6 sessões, mesmo que o sintoma cesse na 3ª sessão, eu estendo um pouco mais. E algumas vezes, e aí as co-intervenções comportamentais. Se eu preciso colocar uma fonoaudióloga para fazer alguns exercícios mioterápicos com ele, eu coloco. Se eu preciso de um fisioterapeuta, se existe uma correlação... Associar as terapias, né? Isso mesmo, isso mesmo. Durante muito tempo, né, Fernando, as pessoas meio que a gente emplacava, né? Isso mesmo. Pacientes, né? Isso Falando mesmo. assim... E aí essa forma de placa, eu andei dando umas estudadas, né? Não sei por que eu estudei, DTM. E aí existem vários tipos de placas. Né? Tem as estabilizadoras, né? E as outras lá, enfim. E eu vejo, os artigos variam muito quando falam dessas placas, porque uns falam que para você usar, eu já vi assim, associando o laser com as placas usando o dia todo. Sim. Laser, placa só noturna. O laser, mas aí só coloca a placa. Se precisar, faz ajuste. Como é que funciona essa parte assim de ajuste das placas e tudo? Então, eu vou falar para você que eu sempre faço ajuste. Então, eu coloco uma placa. Eu só vou voltar um pouquinho assim. A DTM, quando eu me formei há um pouco mais de 30 anos, só um pouquinho mais de 30 anos, era atribuição quase que 100% do cirurgião bucomaxilo. Então, você tinha algum problema, manda para o buco.
na verdade, não é atribuição do buco. Uma das formas de se tratar é através da cirurgia. Cirurgia. Uhum. A segunda carreira que veio para tratar DTM foi ortodontia. Então, você está com problema de DTM, você via um dentinho torto, você via uma maloclusão instalada, você falava, não, isso é por causa disso. Eu sou dessa época, eu sou dessa. Você é dessa época, é isso mesmo. Sou. Então, vai para o ortodontista. E aí, graças a Deus, em 2002, teve o especialista em DTM, que, na verdade, é para decidir qual que é o melhor tratamento. Eu uso placa, sim, em algumas situações, mas eu trato bastante com ortopedia. Ortopedia tem um aparelho que chama aparelho de planas indireto, e eu trato bastante. E no tratamento ortopédico funcional, esse é um aparelho que a gente ajusta bastante, porque ele existe umas pistas e a gente faz esse ajuste. Isso, eu estou falando, talvez não tenham muitos ortopedistas aí, mas esse conceito eu trago também para as placas. Então, eu faço o ajuste, sim. Quando o paciente, as primeiras vezes que o paciente vem, então ele sai com a placa ajustada na primeira vez, tá certo? Eu acho que existe uma acomodação muscular, e aí ele pode voltar com contatos que eu acho que ele não deveria ter, que na verdade são todos contato de todos os dentes, tá certo? E aí eu vou checando, é contato, não é travar os dentes ou uma placa que tenha as oclusais dos dentes. E aí eu vou checando. Quando começa a não ter mais ajuste para fazer, é quando eu já vou dando alta para o paciente, no caso do uso de placa. Inclusive, mas, André, eu nunca coloco uma placa antes da 6ª sessão de laser. Então você vai com laser exclusivo, né? Exclusivo. 6 meses de laser, igual a amamentação, né? Aquelas analogias bestas, enfim. Na verdade, 6 semanas, porque eu faço uma... Eu posso fazer mais, mas eu faço uma por semana. Ótimo, tranquilo. Aí depois é que você entra com a placa, mas também a placa não é para sempre, né? Não é para sempre. Não é para sempre. E o paciente, ele fala assim, mas eu não vou ter cura? Isso é uma pergunta. Eu falo, poxa, eu vou te dar uma má notícia. Eu acho que não. Mas você vai passar por períodos maravilhosos. Eu acredito nisso. Você vai passar por períodos maravilhosos que você não vai nem lembrar de mim. E aí eu tenho um paciente que fala assim, não, doutor, quem traz a minha esposa aqui sou eu. É para o meu bem, não é para o dela. E quem fica... Tomara que meu marido não esteja escutando, mas enfim. Ele fala isso. Ele é ótimo, ele fala, não, eu trago minha esposa aqui com prazer. E aí, Andréia, o dentista é acostumado a resolver os problemas, né? Então, o paciente chega, na mesma sessão, a gente resolve o problema dele. Então, ele chega com uma pulpite, você faz um acesso, você resolve a sessão. E, na verdade, DTM não é bem assim. Então, e o paciente precisa saber disso e a gente precisa se posicionar dessa forma. Isso, para a gente não criar falsas esperanças, né? Falsas expectativas. Isso, falsas expectativas. Eu acho que isso é bem importante, André. Porque quando você vai ao médico e ele fala para você, olha, você está diabético, você vai ter que tomar o remédio para o resto da vida. Você encara e está tudo certo. É a mesma coisa que o paciente deve sentir quando ele vem ao seu consultório. Olha, você tem uma DTM e a gente vai ter que manejar isso para o seu futuro, para você viver bem. E está tudo certo, e a pessoa vai viver bem. Entendi. E a gente tem que aprender a cobrar essas coisas sem se sentir culpado, né? Que dentista está cobrando e não resolver o problema, entre aspas. Isso mesmo, André, é isso mesmo. Né? Essa mentalidade também a gente precisa mudar, né? Essa dificuldade. Então, o Paulo está aqui também falando que DTM é a consequência de algo e não a causa. E aí ele está perguntando, você usa o laser para desinflamar e relaxar a musculatura e depois entra com a ortopedia? Sim.
Então, vou falar para você que eu não começo nenhum tratamento, nem ortodôntico, nem ortopédico funcional, nenhum se o paciente está numa fase aguda da DTM, ou se ele está com dor. Nunca. Isso faz parte da minha rotina no consultório, ortodontia e ortopedia, e eu não inicio com o paciente com dor. Mas um manejo interessante disso é que você pode ter uma situação contrária. O paciente vem te procurar numa fase ótima, você coloca o aparelho ortodôntico e, por algum motivo, ele agudiza esse processo durante o tratamento ortodôntico. E aí você não pode colocar uma placa, por exemplo, tá certo? Se você está com ortodontia, você não pode colocar uma placa, que você travaria os movimentos. Como é que você faz? Então, isso te leva a usar o laser, que é maravilhoso. Então, durante a ortodontia, a ortopedia, você pode usar o laser livremente e o seu tratamento continua. Então, isso é bem, bem bacana. Isso tem Uma coisa que me impulsionou muito fazer o curso de habilitação... Desculpa, viu, André? Não, eu te interrompi. Não, imagina. Aqui eu só... A minha área, que foi do mestrado, do doutorado e do pós-doc, foi distúrbios respiratórios do sono. Então, era distúrbios do sono, distúrbios respiratórios do sono, que é tratamento de ronco e apneia. Eu faço isso no consultório. E todos os aparelhos para tratamento de ronco e apneia, eles fazem a protrusão mandibular. Eles não ocasionam uma DTM, eles têm um efeito transitório, ele pode existir um efeito transitório de dor, tá certo? Semelhante a DTM, ou dor de DTM, porque pega a musculatura mastigatória. E aí eu tive a grata... Isso não é uma coisa normal, não é uma coisa que acontece muito, mas eu já tive aqui no consultório o paciente chegar para mim e falar assim: eu estou ótimo da apneia, minha mulher está feliz, eu não estou roncando mais. No entanto, eu estou com dificuldade para me alimentar porque eu estou com dor. E aí você fala: puxa vida, eu tirei ele de um problema e dei outro. E no contexto da apneia, você não pode virar para o paciente e falar assim: eu vou te dar um relaxante muscular, porque a musculatura toda relaxa, inclusive da via aérea. E aí você volta com o problema da apneia. Aí, como é que eu faço? Então, isso me levou. Você fala para o paciente: não, isso é passageiro. Para o dentista, isso é ótimo saber que é passageiro, mas é péssimo para o paciente ficar 2 meses com dor. E aí você entra com o laser. Nesse paciente, você faz e você vai ter um relaxamento muscular. O que é mais bacana, assim, o que é realmente sensacional, é que o paciente observa a melhora na hora. Verdade. Ele levanta da sua cadeira melhor. Então, é muito legal isso. Verdade. Você está falando aí, eu estou aqui passando um filme na minha cabeça, porque eu fico pensando... Fernando, vê se eu estou raciocinando aqui, tá? Como você está falando aqui. E aí, esses aparelhos agora, os Invisalign. Paciente com DTM. Apareceu uma paciente essa semana que foi mudar, eu não sei os nomes, né? Mas mudou, fez a troca dos aparelhos. Dos alinhadores, isso. Dos alinhadores, isso. E ela travou. Está com... Travou, não abre mais a boca, tá cabendo menos de 2 dedos, assim. Uau! E aí você vê que o masseter dela, tá tá bem, como é que fala, gente? Quase um prisma, né? Hipertrofiado. Isso. Você vê, não tá simétrico o rosto dela. Não tá a simetria. É a simetria total. E aí, eu falei, pronto. Na hora, na minha cabeça, só veio... O laser, é óbvio, né? Porque o laser, eu só penso no laser, é óbvio. Isso. Mas aí tem que associar outras terapias. Mas, assim, o laser é a primeira coisa. Então, eu passei aqueles exames complementares para ela fazer, enfim, para eu poder acompanhar. Mas é impressionante. Inclusive, a articulação dela, pela dor que ela está sentindo, pelo travamento, tá desviando, está fazendo a mandíbula. Tá desviando. Então, tem relação desses alinhadores, a troca desses alinhadores também trava? Então, eu vou falar para você que pode ter a relação, André. Eu não sei de nenhuma relação.
maior, tá certo? O Oxon fala uma coisa muito interessante, pensando na parte oclusal, que é uma mudança aguda na oclusão. Mas o alinhador não faz isso. Eu estou falando dessa mudança aguda porque, no caso de uma prótese fixa, por exemplo, sei lá, 3 elementos, você faz uma mudança aguda. E aí, isso sim pode desencadear, é um fator desencadeante de uma DTM. Ah, ele ocasionou isso? Não, ele desencadeou. Provavelmente o paciente tinha um outro fator associado e ele acabou desencadeando. Agora, dessa paciente aí, como ela vai fazer, por exemplo? Ela vai parar de usar os alinhadores? Acho que não. Se ela se propôs a fazer isso, e aí qual que é a arma que você tem durante esse período? É o laser. Tá certo? Exato. Olha lá, então, antes de eu voltar para as perguntas do Instagram, tem mais pergunta aqui. Ó. A Márcia está perguntando se você tem tido melhores resultados com a associação dos 2 comprimentos de onda, simultaneamente, o vermelho e o infra. E aí, a outra pergunta, se pode associar com Botox. Vou começar pela associação dos 2 tipos de onda. Eu não associo, eu uso o infravermelho. Existe um trabalho, sim, a Carol tem um trabalho, inclusive, com o vermelho, e tem bom resultado. Isso serve para a gente pensar, eu só tenho laser vermelho, eu não posso utilizar? Não, você pode utilizar, tá certo? O laser vermelho. O meu protocolo é com laser infravermelho, que eu tenho ótimos resultados. Faltam ainda mais pesquisas para a gente dizer que o vermelho também é bom. Só o vermelho é bom. Agora, a associação. Tem aparelhos que disparam juntos, vermelho e infravermelho. Então, aí a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente usa um aparelho, na maioria das vezes, os mais novos são de 100 miliwatts. Em algum ponto, o vermelho e o infravermelho, eles se juntam, tá certo? A hora que você está fazendo a irradiação, você tem lá uma profundidade para o vermelho e uma maior para o infravermelho. Em algum momento, eles se cruzam e você está somando as potências numa única aplicação. Então, de 100 miliwatts, ele vai para 200 miliwatts, e aí é bastante. Você pode ter, por exemplo, pode aquecer ali o lugar um pouquinho a mais, o paciente pode sentir. Eu não vejo necessidade da gente associar os 2 comprimentos de onda. E aí eu não justifico por que usar os 2 juntos. Eu acho que basta você usar um comprimento de onda. Tinha mais uma pergunta que foi do Botox. Se eu posso junto. Então, a gente parte do princípio que você aumenta a microcirculação local quando você faz a irradiação com laser. Você aplicou o Botox nesses músculos, ele vai embora mais rapidamente. No laser anula o efeito, né? Isso aí. Isso pode ser ruim no caso da DTM, mas aí nesse mundo da harmonização orofacial, ele pode ajudar em alguns casos. Não, entendi. Deixa eu ver uma pergunta aqui do Instagram, rapidinho. Quando a DTM é de origem articular, como que o laser pode ajudar? Então, nessa pergunta, nós estamos partindo do princípio que ele é 100% articular. Então, isso é difícil. Acontecer 100% articular é difícil. 80, vai. Mas é possível. Eu vou falar depois quando ele está associado. Mas ele pode sim. Então, se a gente tem uma diminuição, por exemplo, de líquido sinovial, ele vai aumentar. Não existe nenhuma pesquisa provando isso, mas o que a fisiopatologia e o modo de ação do laser faz a gente pensar que aumenta a quantidade de líquido sinovial. Se a gente tem um processo degenerativo de osteoartrite ou osteoartrose, desordens inflamatórias, ele vai atuar, porque ele tem um poder de modulação da inflamação. Então, ele vai atuar nessas desordens, sim. É muito difícil a gente ter a gente tem, sim, pessoas com mais idade, a gente tem uma osteoartrite, as pessoas que desenvolvem uma doença sistêmica de artrose, elas podem ter. Nós temos, é uma articulação como outra qualquer, algumas particularidades, mas é uma articulação. E aí a gente pode ter, sim.
E aí o laser ajuda bastante. Ele traz um alívio forte. E existe um trabalho bem bacana, existe agora, saiu recentemente um em ratos, que é bem legal, que ele diminui, que ele melhora essa situação da artrose e da artrite. Maravilha. Tem uma... pode falar. Não, é que se a gente tem a associação do problema articular com o problema muscular, aí é perfeito, perfeito. Aí a gente sabe que a gente vai ter um ganho muito grande. Bem bacana. Lá na faculdade, lá na UFMA, a gente faz assim, eu trabalho onde trabalho, tem um projeto de extensão de laser, tem um professor de cirurgia, os professores de cirurgia normalmente encaminham para a gente lá do hospital universitário os pacientes, eles avaliam, né, antes. Antigamente estava vindo muito paciente direto lá para a clínica, tem a disciplina de DTM maravilhosa. Sim. E aí, assim, descartou o problema cirúrgico, não é cirúrgico, eles mandam lá para a gente poder resolver lá no laser, assim, no laser aí a gente associa junto com a disciplina para poder trabalhar juntos, né? Muito lá legal. O DTM, mais a gente lá no laser para trabalhar em sintonia e a gente conseguir trazer o benefício para o paciente, né? Isso é muito legal, né, André? Eu acho. Tem que trabalhar assim, né? O paciente como um todo, né? Como um todo, muito legal. legal. O ideal. É assim que é bom. E aí, tô adorando que tem professores de cirurgia aqui, né, falando. Aí o Diogo, um beijo, tá aqui perguntando assim, se o paciente do alinhador melhorou com a sessão de laser, se interrompeu o tratamento. Essa pergunta é para mim, né? Então, é o seguinte, eu mesmo falo a pergunta. Não cheguei a fazer o laser porque ela chegou assintomática. Ela disse que teve quadro de dor e foi lá me procurar antes que a crise voltasse. Ela só estava com trismo. Então, eu pedi para ela fazer os exames, para depois ela voltar essa semana, agora, o mais rápido possível, para começar a tratar o trismo dela, antes que a crise volte de dor. Aí tem um comentário aqui, no caso de DTM, esse processo acelerado pode ser muito bom, né, o do Botox, que a gente estava falando. Sim. Aí, vamos lá, mais outro comentário, outra pergunta aqui. É verdade que ao irradiar as articulações temporomandibular, há um alívio imediato da dor? Como é que ocorre? E é possível, isso só é possível quando a DTM é de origem muscular? Não é só possível quando ela é de origem muscular. Mas quando ela é de origem muscular, a gente tem uma resposta muito mais rápida. Então, isso é bacana. E o alívio como é que acontece? Parece que é um processo moroso de remoção das substâncias algógenas, aumento da drenagem linfática, e aí a pessoa melhora. Não, isso é instantâneo. Você está aplicando e isso está acontecendo. Começa uma reação em cascata lá na célula, na mitocôndria, e isso vai tomando proporção. Quando pega uma pessoa assim que é bem clarinha, é muito interessante isso. Não é o meu caso, porque eu sou morena. Não é nem o meu, né, Andréia? E aí você faz a aplicação do laser, você percebe que fica um halo vermelho em volta, porque aumenta ali realmente a microvascularização. A microcirculação, perdão. A microcirculação, e isso é bem legal. E aí o paciente, lógico, você já aproveita e já pede para o paciente. O paciente, então, está pronto para receber o laser. Ele está com o óculos escuro, ele está na sua cadeira. Você já coloca numa posição confortável, pede para o paciente relaxar e isso tudo vai se somando ao seu tratamento. Então, o laser funciona muito bem, ele está receptivo ao tratamento, que é um tratamento de última geração, tá certo? Ele não está sentindo dor e você está entregando para ele uma energia adequada, em pontos determinados, e ele vai sair muito melhor do seu consultório. E isso não é assim, às vezes sai melhor. Não, eu vou falar para você que 90% dos pacientes saem melhor na hora. Verdade. É verdade, a gente quantifica, né? Porque como é uma dor subjetiva, é sempre bom a gente quantificar, né, Fernanda? E quando a gente quantifica, ele sai, estava com a dor, sei lá, ele sempre fala assim, 11, nem sei, mais do que 10. E aí fala assim, não, agora eu tô sentindo 9. Isso.
Isso. É maravilhoso. É. Ótimo. Dá para, aí você já falou alguma coisa, mas assim, dá para associar com o laser com a estimulação, como é que ele colocou aqui? Deixa eu ver. Estimulação elétrica neural? É o TENS, né? O TENS. O TENS. Eu faço o TENS no consultório, tenho o TENS, eu uso o TENS, eu uso ultrassom, mas eu não uso junto. A gente tem um amigo, um professor, que faz parte lá da nossa equipe, do curso da USP, e ele usa assim, na mesma sessão, o paciente passa antes, faz o TENS e depois faz o laser. Eu no consultório, eu não faço dessa forma. Eu faço o laser uma vez por semana, eu gosto de fazer o laser uma vez por semana, acho que é bom, você pode fazer mais vezes, você não pode fazer ele diariamente, mas você não deve fazer ele diariamente, vamos dizer assim. Mas você pode fazer mais de uma vez por semana. Mas eu faço laser uma vez por semana e eu falo para o paciente, se no meio da semana, ele vem às quartas, se você tiver com dor, você retorna, porque a gente pode fazer o TENS, por exemplo, a gente pode fazer um ultrassom, por exemplo. Só que o que eu percebo é que tanto, e isso tem na literatura, o TENS ele dura menos tempo, o efeito do TENS é menor do que o do laser. E aí, uma vez por semana, doses mais altas ou doses baixas? Eu uso a mesma de laser, né? De laser. Eu uso sempre a mesma dose. Eu sempre uso a energia de 3 joules por ponto. Sempre. Aí você até já adiantou, mas assim, falou no começo da relação, que perguntaram aqui se existia relação entre DTM e sono. Mas você já falou. Quer que eu fale um pouquinho mais? Eu quero, eu sempre gosto de ouvir. Então, adoro essas explicações. Tem assim, você pode rapidamente falar, poxa, alguém dorme com dor? Não, ninguém dorme com dor. Pronto, acabou a história. Não, mas é mais do que isso, na verdade. Você não consegue aprofundar no sono. Então, o sono ele tem 3 fases, os estágios 1, 2 e 3, e tem o sono REM. Quando você tem dor, você não consegue aprofundar. Então, você sai do estágio 1, que é um sono bem leve, chega no estágio 2, é um pouquinho mais pesado, mas a hora que você vai passar para o estágio recuperador, que é o sono de ondas lentas, que é o estágio 3, você não consegue. E aí você retorna para o estágio 1, para o estágio 2. Então você tem uma fragmentação de sono muito grande. E isso aumenta, no centro de dor, aumenta a sua sensibilidade, diminui o seu poder de não sentir a dor. O seu limiar de dor fica muito baixo, por conta de diminuição de ondas lentas. Que é a mesma coisa que pode acontecer com quem tem distúrbio respiratório do sono. Ele não consegue aprofundar no sono, porque toda vez que ele chega num sono mais profundo, que tem um relaxamento muscular, ele faz a apneia e aí o drive respiratório avisa. Tá, a quantidade de gás carbônico está muito grande, você precisa acordar para respirar. Então, ele microacorda, né? Ele tem um micro despertar para respirar, ele não se lembra disso, mas ele microacorda, então ele passa para o estágio mais superficial e o sono fica fragmentado. Quem lembra sempre é o companheiro, não tem jeito. É isso aí, é isso mesmo. Enfim. É isso. E você já usou o vácuo laser? O laser? Não usei. Não usei. Tem uma outra pergunta aqui assim, por que o laser não pode ser aplicado todos os dias? Então você pode ter um efeito inibitório, uma sobredosagem do laser. E isso é descrito na literatura, Caru já descreveu isso, né, de fundamento mesmo de laser, e nós tivemos um caso lá na USP, que é um caso de uma funcionária que fazia ILIB, então ela ia todos os dias fazer o ILIB, e aí ela foi um dia,
ela tinha um problema articular, vamos fazer aqui o protocolo, fizemos o protocolo, mas aí como ela estava indo todos os dias lá para fazer, ela falou, vou fazer hoje de novo aqui para a DTM, vou fazer. E aí ela fez todos os dias da semana. Na semana seguinte eu encontrei com ela e falei, como foi? Ela falou, não, retornou. Retornou, parecia que eu não tinha feito nenhuma aplicação. Eu tive dor novamente. Então, deu uma sobredosagem e inibiu, na verdade, os efeitos desejáveis do laser. Isso, no caso, você está falando para protocolo de DTM. De DTM. Isso. De DTM, que tem protocolos para outras situações. Que pode ser todos os dias, certamente. Certamente. Protocolo para DTM mesmo. Que é um protocolo grande, né, André? É um protocolo com muitos pontos, uma energia razoável. Quando a gente pensar em energia total, é uma energia grande vários pontos no mesmo músculo. Então, você pode ter, sim, uma sobredosagem. Não, e aí entendi. a gente passa tem mais benefício. E as irradiações, elas ocorrem no trigger Points. Trigger points, você fala trigger, né? Trigger points. Aquelas que não dá aula disso há muito tempo. Não, né? Não. Se eu faço a irradiação no trigger point? Sim, isso. No trigger point. Só. Não, só no trigger point, não. Eu faço em mais pontos. Eu localizo, sim, o trigger point, que é bem bacana. Porque o trigger point, na verdade, é uma área hipersensível que você vai palpar e ele vai sentir uma dor reflexa. Certo. Se você irradiar no local da dor reflexa e não for no trigger point, você não vai ter benefício. Você precisa ir no trigger point que está desencadeando essa dor à distância, essa dor reflexa. Então, por isso que aí no caso o diagnóstico, ele tem que ser bem criterioso, né? A anamnese bem criteriosa para você chegar no diagnóstico. Isso mesmo. Para todos os músculos, para você conseguir encontrar todos os pontos. Porque então, as pessoas acham que DTM, vamos só irradiar a articulação. Isso aí. E aí, André, eu vou chegar para você e vou falar que essa é uma das causas da gente ver na literatura alguns trabalhos falando que o efeito não é o efeito desejado. Ia te perguntar isso agora. Porque é dose dependente. Tá certo? Então, a gente tem um trabalho recente, tá certo? Que até o título é Aplicação rápida de laser para DTM. Já começou errado, né? Porque, poxa vida, simples, ser muito simplista. E aí ele chega numa conclusão que, tudo bem, é pouco melhor para o paciente, mas a gente não percebe isso quando faz análise estatística. E aí eu vou falar para você que isso é ruim, é uma subutilização. E isso acontece, felizmente ou infelizmente, não é só na DTM, isso é em todos os protocolos do laser. Infelizmente. E aí a pessoa fala, não, laser não funciona, isso é ruim, né? Isso é ruim. Não seguindo o protocolo correto, é ruim. E aí eu vou falar um pouquinho de diagnóstico para você, que diagnóstico eu acho que é muito importante, eu acho que é isso que diferencia. Você não precisa, sim, saber toda a classificação da disfunção temporomandibular. Ele tem uma desordem, e aí você pega toda aquela árvore e chega no final. Não, mas você precisa saber, sim, de alguns parâmetros, tá certo? Algumas coisas que demonstram na DTM, você precisa se localizar no diagnóstico e, principalmente, que é muito importante, é a palpação muscular. Então, quanto maior a quantidade de músculos que você palpa, maior vai ser o seu arsenal para poder individualizar um protocolo para aquele paciente. A gente tem um diagnóstico específico do Lelo para DTM, que ele é uma compilação do RDC, quem trata de DTM, quem lê artigos sobre DTM, sabe que é um questionário, que é um sistema de diagnóstico para pesquisa. Ele era válido, ele era o único instrumento válido no Brasil até março desse ano. Em março,
teve a validação de um outro instrumento, que é do DC, e o DC, ele veio um pouco mais enxuto, ele teve algumas mudanças muito legais, só que junto com isso ele diminuiu a quantidade de músculos que são palpados. E, na verdade, nesse da USP, então, nós fizemos a mescla das coisas boas do DC com a musculatura do RDC, pegamos alguns músculos que eles usam lá na USC em Los Angeles, mais alguns do Oxon, fizemos um mix de tudo isso e saiu lá o nosso da USP, que a gente usa e a gente tem um sucesso bacana. A gente sabe que demanda tempo, mas demanda tempo para quem não está muito familiarizado. Depois que você fica familiarizado, aquilo é um tremendo de um instrumento para você diagnosticar e irradiar o paciente com laser. Demanda tempo, sim. Você quer fazer um diagnóstico correto para você ter sucesso. Isso aí. Tem que demorar, não tem jeito. Rapidinho não dá, né? É isso mesmo. Eu brinco com todo mundo, Fê, que assim, agora é a hora de eu pedir a conta, enquanto o garçom não chega, eu vou ler aqui os comentários que tem aqui, se tem alguma pergunta. Legal. E a gente vai conversar um pouquinho, assim, sobre os artigos que tem na literatura, só para a gente conversar esse assunto aí que você falou. Você estava falando dos artigos, olha só. Deixa eu ver aqui, isso é muito bom, em algumas situações já foi. Aí elogiaram, né? Grande conversa de vocês, parabéns. Qual o intervalo? Já perguntou. Do vácuo já foi. A irradiação no ligamento retrodiscal ajuda bastante na DTM, né? O intra-auricular. O espaço retrodiscal, isso mesmo, intra-auricular para anterior, isso mesmo. Isso. Aí quando você falou que as pessoas falam que o laser não funciona e tal, é o professor de cirurgia aqui da UFMA, eu já entrego logo. Aí ele falou assim, graças a Deus que não fui eu que falei essa verdade. Não é verdade, não. E aí, logo depois, o professor Paulo colocou aqui também que muito simplista para um problema muito complexo. E aí, então, o Matheus está te perguntando quando irradiar os pontos de acupuntura. E aí, estou falando do protocolo precisa ser individualizado sempre, parabéns. Você imagina. Sim, aí está falando que eu sou maravilhosa, não sou nada. Quando irradiar a acupuntura? Então, eu não faço acupuntura, Andréia, mas eu vou falar para você que tem trabalho científico mostrando que a irradiação, que a laser puntura, tá certo? A radiação com laser nos pontos de acupuntura é tão eficaz quanto a agulha. E vamos falar que para o paciente isso é maravilhoso, ele poder fazer um tratamento nos pontos de acupuntura sem a agulha, maravilhoso. É tudo de bom. Mas eu não faço, não, eu não faço acupuntura. Porque precisa fazer também a habilitação e a acupuntura, né? Aí, isso mesmo. Fernanda, que tal? Opa! Quem sabe? Olha, agradeço demais, tá? Assim, as pessoas falam muito, tem mania, assim, as pessoas falam muito, assim, realmente, que o laser não funciona, né? A questão, e a gente tem feito um grande levantamento aí durante a pandemia, o Paulo tá junto, a Márcia, a gente tá com um grupo, né? A gente tem lido muito trabalho nessa pandemia inteira de laser para fazer um levantamento do que tem na literatura, e a gente tem visto realmente isso aí que você falou. Muito protocolo incompleto, muito trabalho simples, que conclui de uma maneira simplista, de uma coisa muito séria. Isso mesmo. E quando você vai ver a metodologia, você fala, meu Deus, como é que pode? E a gente aqui na luta, né, trabalhando, mostrando a seriedade de tudo e o negócio fica propagando errado. Isso mesmo, isso mesmo. Então a gente precisa, então foi por isso que a gente se uniu aí, e esse quadro surgiu com esse objetivo da gente poder disseminar cada vez mais o laser de uma forma segura, de uma forma correta, para a gente poder desmistificar isso, que essa luz funciona. Sim, isso aí. Tem diversas aplicações e tem muito grupo sério espalhado aí pelo Brasil inteiro que é pesquisando. Não é não? É isso mesmo. Bom, Fernando, assim, agradeço muito
a sua presença. Foi um bate-papo, assim, maravilhoso. Foi muito... A gente aprendeu muito, todo mundo aqui. Eu acho que a interação foi muito grande. Sim, muito legal. Para você, assim, o garçom já chegou, mas espera aí, que até eu agora estou nervosa. Normalmente as pessoas que ficam nervosas quando o garçom chega. Mas só para avisar para as pessoas que a partir da semana que vem o Café com Laser não vai ser mais às 18 horas, porque já a semana que vem já é agosto, as pessoas estão começando a voltar ao normal, né, assim, um novo normal. E aí a gente recebi muitos pedidos para que a gente passasse o horário um pouquinho mais tarde. Então, a partir da semana que vem vai ser às 19h30, para que mais pessoas possam acompanhar ao vivo, porque eu acho que vai agregar mais, tá? Então, a partir da semana que vem, às 19h30, a grade aí de agosto também está maravilhosa. Eu acho que julho não podíamos fechar com uma chave de ouro. Obrigado. Julho foi um sucesso, foi maravilhoso, todo mundo que passou por aqui. Fernando, faça suas considerações finais. Obrigada demais por você estar aqui. Eu vou começar falando assim, Andréia, existem evidências, só reforçando, existem evidências científicas fortes a favor da laser terapia. Então, a gente tem várias revisões sistemáticas dizendo que a laser terapia é realmente eficaz no tratamento. Sim, sim. E eu acho que esses trabalhos que não chegam numa conclusão favorável, erro de planejamento. Mas eles têm, eu acho que eles têm até uma função, que é você saber como você não deve fazer. Ah, ele fez desse jeito, não deu certo. Então, a gente aprende. E aí, André, eu quero te agradecer demais. Foi uma delícia esse Café com Laser, tá certo? Adorei, foi muito especial. Muito obrigado pelo convite. Você é maravilhosa mesmo, como disseram aí no chat. Você está muito de parabéns por essa tremenda dessa iniciativa. E eu estou muito feliz de ter participado e contribuído aí um pouquinho com vocês. Não, maravilhoso. E que você vai ser chamado de novo. Todo mundo que está aqui no começo, que acreditou nesse projeto aí no começo, sempre vai voltar, sempre. As portas estão abertas. Joia, Andréia, conte comigo sempre. Obrigadão, viu? Obrigado, então, pessoal, você. Obrigada por todo mundo aí. Até terça-feira que vem, às 19h30, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até lá. Tchau.